Então, Hugo, a gente já está online. Eu queria agradecer a sua presença e te dar novamente boas-vindas à rede de pesquisadores. É um prazer ter você por aqui. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, naquela dinâmica que a gente já conversou, né? Então, a gente vai falar por 15, você vai falar por 15 minutos, eu vou fazer um intervalo para interação com a audiência e para o pessoal fazer as perguntas, e depois você fala novamente mais 15 minutos, ok? Tá bom, perfeito. Então, vou compartilhar aqui com você. Vou falar um pouquinho sobre o Hugo. O Hugo é atual diretor-presidente do Instituto Serrapilheira, é biólogo, e se dedicou às bases genéticas dos processos de envelhecimento. É doutor pela Universidade de Gothenburg, na Suécia, acho que é isso, com pós-doutorado no Salk Institute for Biological Studies, nos Estados Unidos. E antes de assumir a presidência do Serrapilheira, trabalhou como pesquisador visitante na Universidade Estadual, na Universidade de São Paulo, na USP, e mediou relações institucionais entre universidades francesas e brasileiras. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um repensar sobre o nosso envelhecimento. Então, fique à vontade, Hugo, estou à sua disposição, se precisar, é só chamar. Deu uma travadinha, mas logo você volta. Você conseguiu me ouvir? Eu estou ouvindo. Ok, então fique à vontade. Tá bom. Então, obrigado pela introdução. Eu vou começar, né, conversar um pouquinho sobre o tema do envelhecimento. Eu trabalhei muitos anos sobre o aspecto genética, né, genética do envelhecimento. E o trabalho que eu fiz e que eu desenvolvi nos últimos 15, 20 anos era achar genes que têm a capacidade de alterar a velocidade com a qual nós envelhecemos. E trabalhando sobre um modelo sistema que se chama Caenorhabditis elegans, que é uma minhoca pequena que tem o tamanho de uma vírgula, e eu vou voltar a falar sobre esse modelo um pouco mais para frente. Mas eu acho que o envelhecimento é um assunto interessante, porque é um assunto que nitidamente interessa todos nós. E é um assunto biológico que me atraiu quando era aluno, exatamente para essa razão. Quer dizer, poder trabalhar e fazer ciência de impacto, de qualidade, com um assunto que é um assunto que tem a aparência de ser um assunto fácil de entender quais são as coisas. E o envelhecimento, por que abriu o campo sobre envelhecimento? Eu acho que ele abriu porque nós temos um problema grande. Então, basicamente, o campo de genética, de estudo biológico sobre envelhecimento, explodiu na década dos anos 90. Então, faz aproximadamente 20, um pouco mais de 20 anos que o campo realmente aumentou. E por que não é por nada? Porque realmente as sociedades modernas têm um problema grande. O problema é o seguinte: nossa expectativa de vida aumenta com uma grande velocidade. Isso é verdade na Europa, é verdade nos Estados Unidos, mas é mais verdade ainda no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, a expectativa de vida aumenta aproximadamente de 6 horas por dia. Isso quer dizer que um bebê que nasce hoje tem uma expectativa de vida superior de 6 horas a um neném que nasceu ontem. E isso está assim desde muito tempo, faz mais de 50 anos. Então, isso realmente é uma coisa, algo completamente inesperado. Junto com isso, no Brasil, essa velocidade é de 9 horas por dia. Então, o Brasil está ganhando mais rapidamente ainda em expectativa de vida, que é uma coisa legal, porque isso quer dizer que nossa chance de viver muito tempo é maior, mas vem junto com um outro fator, é que nossa fertilidade, nossa reprodução,
ela não cresce mais. Então a gente tem na verdade no Brasil ela está diminuindo bastante. Se você combina esses dois parâmetros, expectativa de vida crescendo muito e fecundidade estável ou diminuindo, a conclusão disso é que a idade da população vai aumentar muito. Tá? E por isso que a gente está conversando muito de mudar as regras da aposentadoria, porque vai ter cada vez mais pessoas de idade e cada vez menos pessoas jovens, porque a consequência direta desse fenômeno é isso. Então, tem que ter diretrizes sociais, como nós vamos lidar com esse problema, e também tem que entender um pouco mais do que é esse processo de envelhecimento. Então, a primeira pergunta de se fazer é o que é o envelhecimento. E a primeira definição ela foi dada por um matemático que se chamava Gompertz e McCann. Isso aconteceu no início do século XX. E a definição era uma definição matemática. É aumento da chance de morrer com o tempo. Essa curva ela é exponencial. Quer dizer, você tem, quando o tempo passar, a chance de morrer aumenta exponencialmente com o tempo. Isso é a primeira definição que foi dada do envelhecimento. Então isso é bonito, mas é matemático, não explica por que a gente envelhece. Aí vem uma outra pergunta que eu acho muito importante a gente se colocar. Quando você faz a seguinte pergunta para o público geral, qual é a associação que você faz com envelhecimento? A associação mais comum, mais clássica, é uma coisa que estraga. As pessoas veem uma pessoa envelhecendo da mesma forma que elas veem que quando você usa uma camisa, depois de 2 anos, 3 anos, a camisa não é mais como ela era. Ela estragou. É a mesma coisa quando você vai dirigindo um carro. Você dirige um carro, você sabe que, mesmo se você tomar bastante cuidado, o cuidado que você vai tomar vai definir o tempo que o carro vai durar, mas que ele vai estragar com o tempo, vai, não tem muito jeito. Então, é uma pergunta relevante de pensar, de fazer. Envelhecimento biológico é a mesma coisa que uma coisa que não é biológica estragar com o tempo? É o mesmo processo? Aí é interessante pensar sobre, sempre na biologia, você ter outros exemplos. A gente sempre pensa muito sobre o ser humano. Então, se você vê uma pessoa, recentemente tinha uma reportagem na Go, onde eles colocaram meu rosto envelhecido. E realmente dá a sensação que eu estraguei um pouco de tempo. Então a impressão quando você olha para um ser humano é essa, uma impressão que as coisas vão se deteriorando com o tempo. Agora, é o único processo? Vamos pensar, é obrigatório no mundo animal ou no mundo dos seres vivos que isso acontece? É interessante olhar um pouco fora do nosso pensamento. Por exemplo, pega um salmão. O salmão é um bicho interessante. Ele nasce no rio. Ele vai até o mar. Ele vive a vida dele lá no mar, no oceano. E tem um momento que ele volta exatamente no lugar onde ele nasceu para colocar os ovos dele. Nesse processo, tem anos que tem uma seca terrível, o rio está quase sem água, e pode demorar muito tempo até o salmão chegar no lugar onde ele precisa chegar para colocar os ovos dele. Pode demorar meses, vários meses, às vezes 1 ano. E tem outro ano, onde choveu muito, que ele consegue fazer o mesmo caminho em 2 semanas. Só que quando ele coloca os ovos deles, logo depois, alguns dias depois, ele morre. Então, a expectativa de vida do salmão, a gente percebe que ela não tem a ver muito com sempre o tempo linear. Ela tem a ver com outros parâmetros.
que, nesse caso, então, o salmão pode ter uma expectativa de vida muito grande se o tempo está seco, porque ele tem que chegar lá, ele tem uma coisa muito importante para fazer, é se reproduzir, ele tem que colocar os ovos no lugar certo. Então, a gente começa a perceber que no mundo animal, não é exatamente a expectativa de vida que é o fator mais importante. O fator mais importante que faz com que o ser vivo vai ter sucesso é a capacidade que ele vai ter de se reproduzir. E você vê claramente que o salmão, se ele consegue fazer isso em menos de 2 semanas, a expectativa de vida dele vai ser curta. Se ele não consegue demorar mais 1 ano para voltar naquele lugar, ele vai ter uma expectativa de vida muito maior. E não é que ele vai conseguir sobreviver, porque lembra que ele tem que nadar. Então é uma vida ativa, não é que ele vai apenas sobreviver. Então isso já dá uma dica que o processo de envelhecimento não é exatamente a mesma coisa com um processo inevitável, que é um processo de estraga de um objeto inerto. E tem outros exemplos no mundo vivo que é mais chocante ainda. Tem um que é interessante, que é um animal muito pequeno que se chama hidra. A hidra é um bicho que faz mais ou menos 1 centímetro. Esse animal, ele não envelhece. Parece que ele não envelhece. O que ele faz? Ele vive na água, lagos, rios, essas águas não vive no mar, e obviamente ele fica nesse âmbito, um meio natural, ele morre de ser comido para outros animais, que a grande maioria dos animais morrem não de envelhecimento, mas de predação. Mas se você pega essa hidra e coloca ela no meio protegido, no laboratório, e olha para esse animal, e alguns pesquisadores fizeram isso, você percebe que a hidra ela consegue sobreviver sempre. Na verdade, tem hidras que foram capturadas há quase mais de 150 anos, eles não morrem. Não só eles não morrem, mas eles continuam se reproduzindo com a mesma velocidade. Então, não tem nenhum sinal de envelhecimento nesses animais. E isso é o caso da hidra, mas tem outros animais que têm ou uma velocidade de envelhecimento muito reduzida, e tem um caso conhecido de um bicho que é parecido como um rato, que se chama o Naked Mole Rat, que é um rato feio, que não tem pelo, e que tem uma expectativa de vida de 30 anos. Ele é muito parecido com um rato normal, só que um rato normal tem uma expectativa de vida de 2 anos. Então a diferença é brutal. Então isso já deixa a pensar que o processo de envelhecimento ele não é necessariamente definido por uma coisa que é fora do nosso alcance. Ele tem outras regras. E uma regra que parece ser importante é a capacidade de se reproduzir. Muitas vezes na natureza, você percebe que assim como um ser vivo se reproduziu, ele envelhece mais rapidamente. Isso deixa uma coisa clara, e que tem uma pressão evolutiva. A evolução é importante. A evolução faz o quê? Ela te força a ter uma vida que tem um certo sucesso. E como você define o sucesso de uma espécie? Somente com a capacidade que ela tem de se reproduzir. Você não tem sucesso se você começa a envelhecer antes de se reproduzir. Então, muitas vezes, o envelhecimento ele tem a ver com nossa capacidade de se reproduzir. E isso tem uma explicação bem básica, que é uma explicação de evolução. A prioridade não é de viver mais tempo ou menos tempo. A expectativa de vida de um ser humano ou de um outro animal, ele não é definido em si. Ele vai ser definido em função de uma função superior, que é a função mais importante de tudo, que é a reprodução.
Então, muitas vezes, você vê que as espécies que conseguem se reproduzir muito rapidamente, ela tem uma tendência a envelhecer mais rapidamente. Por quê? Porque já fizeram o trabalho que precisava fazer, se reproduzir. O sucesso evolutivo já está garantido. E outras espécies que têm uma velocidade de reprodução menor, e nós somos uma dessas espécies, tem uma velocidade de envelhecimento que é mais lenta. Então, você precisa esperar até você ter certeza que você se reproduz, até você conseguir, você começar a envelhecer de verdade. E tem experimentos muito interessantes que mostram que se você, como um experimentador, como pesquisador, impede um animal de se reproduzir e que o animal entende que ele ainda não se reproduziu, você consegue aumentar a expectativa de vida de uma maneira muito grande. Então é interessante isso, porque você vê que, na verdade, o fator mais importante para a evolução não é a expectativa de vida, é reprodução. Envelhecimento, ela tem uma relação direta com a capacidade de se reproduzir. Até os experimentos que a gente faz e que a gente consegue manipular, vou falar disso na segunda parte da fala, hoje em dia a gente sabe como manipular a expectativa de vida, como aumentar a expectativa de vida dos animais e dos mamíferos, que são animais muito mais perto da gente. E tudo isso se explica com essa ideia que a grande prioridade sempre é a da reprodução. Faz 15 minutos, vou parar aqui, Juliana. Se tiver pergunta, talvez fazer um break, depois eu vou falar das intervenções que aumentam a expectativa de vida mesmo, que a gente conhece. Você está falando, na verdade, eu vou fazer uma pergunta para ver se o pessoal aí tem alguma pergunta, fiquem à vontade, se vocês tiverem. Na verdade, a gente teve algumas coisas relacionadas aos cromossomos, por exemplo, né? Acho que tem uns 2 anos, mais ou menos, né? Que houve uma publicação falando dessa questão do envelhecimento encolher cromossomos, né? E como isso poderia impactar nessa questão da longevidade, né? Isso são os mecanismos do envelhecimento. Aí, o que eu estava falando são as regras que regem um pouco a velocidade com a qual a gente envelhece. É interessante ver que tem animais que não envelhecem. Então, envelhecimento não é obrigatório. Né? Então, é uma coisa que a gente consegue manipular. Mas a gente tem que entender o que faz depois um organismo viver mais tempo ou menos tempo. Aí existe vários jeitos de você fazer isso. Ou você manipula, eu vou dizer, a grande ordem das coisas. Então, o que estou falando, se você impede um animal de se reproduzir e que ele entende, porque os sinais dentro dele mesmo são claros, ele entende que ele não conseguiu se reproduzir, mas que ele ainda pode conseguir, ele vai dar um jeito para viver mais tempo para poder se reproduzir. Então, tipo, menopausa, se a gente conseguisse... sei lá, exatamente. Existe, assim, não conseguimos ainda... como é que é? Deixar para mais tarde a questão da menopausa, né? Não, então é muito interessante porque sabe que o ser humano, ele é uma exceção, no sentido que a menopausa tem 2 espécies que têm uma menopausa bem clara, seres humanos e baleias. Não sabemos por quê. É uma modalidade muito esquisita, que de repente para a reprodução da fêmea. É muito, muito esquisito. Isso normalmente não acontece assim. Sabe, essa parada de uma vez, então ela muda completamente, e por isso que os pesquisadores do envelhecimento que trabalham com animais sempre ficam um pé atrás para poder fazer grandes conclusões no ser humano, porque tem essa grande diferença. A grande diferença é que o ser humano, ele quer dizer, a mulher, na verdade, para de se reproduzir uma vez. Então, a gente não tem certeza
que uma vez que você passou da menopausa, você vai responder da mesma forma, por exemplo, numa restrição calórica. Isso que um dos jeitos de viver mais tempo é comer menos. Isso funciona muito bem. Então a gente sabe que você pegar qualquer animal e você dá menos comida do que ele come normalmente, quando ele tem comida à vontade, dá 70% daquilo, você muitas vezes aumenta de uma maneira significativa a expectativa de vida daquele animal. E muitas vezes o que acontece? O animal que tem, vamos dizer que é um adolescente, um jovem adulto, vê que tem muito pouco comida. O que ele faz? Primeira resposta, ele vai parar de se reproduzir. E faz todo o sentido, pensa bem. Se você sente que as condições não são legais, você não vai ter filhos, porque seria um erro. Você vai colocar seus filhos em risco. Então você vai, quer dizer, fisiologicamente, você vai abaixar sua atividade de reprodução. Mas junto com isso, você vai começar um programa para conseguir viver mais tempo. Porque, de novo, sua prioridade é se reproduzir. Então, o que você vai fazer? Você vai se fazer viver mais tempo, não porque isso é uma coisa legal em si. A única razão é que você quer aumentar a chance de você se reproduzir com sucesso, que é a única coisa que conta no final. Então, a restrição calórica, ela é interessante, ela funciona em todos os animais. Mas uma pergunta relevante seria, e depois da menopausa, a mulher já tem o sinal que ela não vai mais se reproduzir, no matter what. Acabou. Será que a restrição calórica funciona ainda? Ninguém tem essa resposta. Então você vê, a restrição calórica, ela funciona para vários animais. Mas no caso do ser humano, a gente não tem certeza, no caso das mulheres pós-menopausa, porque sempre tem esse compromisso com reprodução. Sendo que a reprodução acabou depois da menopausa, não está claro que a restrição calórica funcionaria tão bem numa mulher depois da menopausa como ela funcionaria numa mulher antes da menopausa ou num homem. Entende? Entendo. Bom, temos algumas perguntas aqui, porque a Márcia Barbosa está falando que os exemplos que você citou são de animais pequenos, mas essa ideia depende do grau de complexidade do animal? Depende. Então, você vê, os animais, é um ponto muito, muito boa que a Márcia fez. Muitas vezes, os animais que parece que não envelhecem, tem um jeito de viver que é completamente diferente. Na verdade, a hidra, o exemplo que eu dei, é um monte de células troncas. Como que fala isso já? Células tronco. Células tronco. Isso é difícil, né? Porque não tem essa, eu já me enganei muitas vezes. Então, quando você tem várias células tronco, que vão recolocar células novas o tempo inteiro, você consegue não ter nenhum processo de envelhecimento. Mas a consequência de uma células tronco são células muito básicas, muito simples. Então, assim que você adquire um grau de especialização maior, você vai ter células que vão te ajudar a ver, vão te ajudar a pensar. Você vai ter um cérebro, que são células muito esquisitas. Você perde essa capacidade fundamental, que é a capacidade, que são a capacidade de se reproduzir, a capacidade das células troncas. Então, os animais um pouco mais elaborados, vamos dizer assim, eles fizeram uma coisa interessante, que eles separaram uma função, que é a função germinativa, que é a função de reprodução, no órgão, que é o órgão da reprodução. Então, essas células são igual a todas as células da hidra. Elas têm uma função só, muito simples, e produzir células novas e jovens. Assim que você vai ter uma especialização, você perde essa capacidade de se renovar. Mas você ganha em funções somáticas. Então você consegue sentir, você consegue cheirar, você consegue ver, você consegue pensar.
Então, a gente vê essa tendência. Se você vai do lado das funções somáticas, essas funções se chamam somáticas, porque são células somáticas que não são células germinais, que são as células da reprodução, você perde essa capacidade ancestral de se renovar, mas você ganha em muitas outras coisas que são bem legais. Então, assim, não é tão triste envelhecer se você olha com essa perspectiva, porque você ganha, na verdade, isso significaria que envelhecer é um pouco da consequência do nosso grau de especialização e de elaboração. Então, é interessante você pensar um pouco sobre a retórica dos transhumanistas, por exemplo, que falam, não, vamos acabar com a morte, vamos acabar com o envelhecimento. Se você pensar biologicamente sobre isso, isso significaria você voltar num estado muito arcaico, né? Onde você coloca toda a sua energia nessa capacidade de se renovar, de fazer de reprodução. A Hidra faz exatamente isso. Ela vai se reproduzindo. Cada célula da Hidra vai recolocar células novas, jovens o tempo inteiro. Então, o organismo não envelhece. E a gente não. Um cérebro, ele é um conjunto de células incríveis, que têm capacidades incríveis, só que elas só conseguiram desenvolver essas capacidades porque elas perderam essa capacidade primordial de se renovar. Então, é interessante entender um pouco dessa lógica, porque se você aí pensa sobre a retórica transhumanista, de você acabar com o envelhecimento, é um pouco dizer que eu quero ter uma vida mais como uma hidra. Eu vi algumas hidras no laboratório. É legal, mas assim, não dá muita vontade, não. Eu acho que é muito mais agradável você ter uma conversa muito interessante com a Márcia Barbosa, que você fica na água nadando assim, mas é um ponto de vista de um ser humano. Obviamente. Entendi. Bom, a gente tem mais uma pergunta, eu vou passar para essa, eu teria outras nessa linha que você estava, mas eu vou passar para a Carmen Carolina. Ela está perguntando se baleias têm período dictiotênico como as mulheres. Que é ela diz, que o nosso gameta feminino envelhece, então o risco da reprodução gerar seres mal adaptados é grande para uma mulher idosa. Seria igual para as baleias? Não sei responder. Eu acho que sim, porque eu acho que o processo de reprodução das baleias é bem parecido. Mas eu não tenho certeza. Eu não sou nada especialista de baleias, mas eu estou só sabendo que elas têm menopausa da mesma forma que os seres humanos, que é raro. E é verdade, a gente acumula, quer dizer, a mulher, né, acumula bastante células que ela guarda assim, uma reserva, né? Biologicamente, é difícil você... Não é uma coisa muito simples de... É uma questão bem simples, né? De entender como que a gente se reproduz. E a gente não entende muito bem. Por que a gente não tem uma produção contínua de gamete, né? Faria sentido. Seria muito mais interessante de fazer assim. Eu estou falando, eu não sei, mas é assim, né? Então, mas o interessante é que o processo da reprodução ainda nós não entendemos muito. Tem vários aspectos que a gente não consegue entender. Mas por essa lógica da reprodução, então, significa que mulheres envelhecem mais rápido que os homens? Não. Não só ela não envelhece mais, mas ela nitidamente, você vê que quando você vê algumas funções, por exemplo, a força dos ossos, que são funções de juventude, né? O jovem tem que ter ossos fortes para sobreviver, correr rápido, tem aquela coisa darwiniana, né? Que tem que depois da menopausa tem uma queda que é importante. Então as mulheres, e isso é uma pergunta no campo do envelhecimento que a gente não tem a resposta, elas têm uma expectativa de vida maior. E não é só no ser humano. Em muitos animais que têm fêmeas e machos, as fêmeas, muitas vezes, têm uma expectativa de vida um pouco maior. Então, não é uma coisa
somente social, da mulher não trabalhar, não sei o quê. Teve várias hipóteses assim. Mas, na verdade, é uma coisa que a gente percebe acontece em vários animais. Então, isso deixa a pensar que seja talvez uma coisa mais fisiológica mesmo, né? Hormonal, talvez. Mas pouco provável que a única explicação com essa diferença seja puramente social. Mas o jeito que a mulher envelhece é diferente, porque você vê que ela envelhece muito mais rapidamente depois da menopausa. E o homem é mais linear. O homem é mais linear em geral, né? Mas eu não vou comentar essa parte. Eu vou assim, vou provocar. Tá bom. Mas eu acho que é, um pouco. Pode ser, não sei. Eu, com certeza, você é mais linear que eu. Pronto, bora fazer assim que é mais fácil. Então, a Moara está falando o seguinte, sabendo que o encurtamento dos telômeros e Sim. a diminuição da atividade da telomerase estão diretamente relacionadas ao envelhecimento, quais são as estratégias mais atuais e relevantes para aumentar a atividade da telomerase e ou proteção dos cromossomos? Então, é só um ponto. Os telômeros, a telomerase, ela é importante para o envelhecimento celular. Quer dizer, uma célula, se você pega uma célula, coloca no laboratório, ela vai se dividir o número de vezes, que normalmente é perto de 50 vezes. Se você consegue ativar a telomerase, você vai ter, esse número vai aumentar muito. Então, a ativação da telomerase, ela leva, mortaliza completamente, é o caso de uma célula de câncer, ela tem uma telomerase ativa e ela não morre, que é um problema para a gente. É a mesma coisa nas células germinais. A telomerase é ativa e elas têm uma capacidade de reprodução muito alta. Tá? Então, a telomerase ela tem um impacto assim sobre um organismo inteiro que tem células que se dividem, outras células que não se dividem. O impacto da telomerase não tão claro assim. Então, tem experimento que mostra num camundongo que você consegue ter um impacto pequeno na expectativa de vida do animal, da telomerase, e tem outros estudos que mostram que não tem impacto nenhum. Então, não é absolutamente claro que a telomerase tem um impacto sobre o envelhecimento do organismo. Ele tem sobre o envelhecimento da célula, que você pega fora do contexto, você vai fazer ela de se dividir, aí sim, o que a gente chama de expectativa de vida, ou senescence, que se chama célula senescence, é o número de vezes que uma célula consegue se dividir. Esse número se chama Hayflick Limit, o limite de Hayflick, que é o Leonardo Hayflick, que descobriu esse limite. Mas a gente sabe que isso muda com vários parâmetros, porque se ativa a telomerase, esse limite, esse número de vezes que a célula consegue se dividir vai aumentar muito. Você abaixa a concentração de oxigênio, também vai aumentar muito. Tem outra, mas assim, não diria que é uma terapia interessante para o ser humano, porque você tem que pensar que dentro do seu corpo, você tem células que se dividem rapidamente, por exemplo, alguns órgãos do corpo tem uma divisão quase permanente, a pele, por exemplo. E tem outros órgãos no cérebro, por exemplo, quase não tem muito pouco divisão celular. Então aí o impacto do cromossomo ficando cada vez mais curto, é muito reduzido. Na verdade, a célula nunca chega a se dividir 50 vezes, que é o limite. Então, o impacto nesses outros órgãos é muito, muito pequeno. Então, não é bem claro que é impacto para o animal, para o ser vivo. É mais uma visão celular das coisas. É interessante ter um pouco essa noção. A Márcia fez mais uma pergunta, perguntando para você se a expectativa de vida da fêmea não depende de quão rápido a cria fica independente. É uma boa pergunta também. Não tem uma correlação muito boa com isso. Aliás, se você... Tem um estudo interessante, mas que é no ser humano e que tem várias interpretações possíveis,
Mas, por exemplo, você pega, isso foi feito nas mulheres inglesas do século XVIII e XVII. Tem uma correlação, sendo que mulher burguesa da Inglaterra, né, nesses 2 séculos. Naquela época, não tomava, não cuidava dos filhos, era só babás. E tem uma correlação muito forte entre a idade da mulher na hora do primeiro filho e a idade da mulher quando ela morre, quer dizer, a expectativa de vida, que é inverso. Se você tem filho muito cedo, você morre mais rápido. E se você tem filho muito mais tarde, você morre mais. Sendo que nenhum dessas mulheres cuidava dos filhos. Então, o impacto de isso então, isso para o ser humano. Isso tem várias interpretações, mas é interessante ver que tem uma correlação ali, que a gente não entende muito bem, e que é independente de você criar os filhos, não, porque nenhuma dessas mulheres criavam os filhos. Agora, no mundo animal, essa correlação ela não funciona muito bem. Então, mas o que funciona é a quantidade de filhote que você consegue ter e a expectativa de vida. Se você tem muitos, por exemplo, tem 2 estratégias, né, no mundo animal. Uma delas é você ter poucos filhos, mas você cuida muito deles, que é nosso caso. O ser humano tem muito poucos filhos, mas a gente acaba bem. E tem outros animais que têm vários filhos e eles não cuidam nada. Mas você ainda vê uma correlação dessa forma. Mais filhos você tem, menor sua expectativa de vida vai ser. Mas se você não se reproduz, aí tem 2 cenários. Ou você, nos animais é muito claro isso. Se o animal acha que ele tem a percepção que ele não se reproduziu, mas que ele ainda pode se reproduzir, ele vai ter uma expectativa de vida muito longe. Se ele percebe que ele não se reproduziu, mas sabe que ele não vai poder mais, ele morre muito rápido. E se ele se reproduz da melhor forma possível, quer dizer, ele tem uma reprodução enorme, ele se deixa envelhecer, mas assim, brutalmente. Então, isso, de novo, é claro que envelhecimento não é só tempo que passa. Essa coisa da reprodução é fundamental. Mas a correlação com o tempo de criação ela não é muito claro se você pega os animais em geral. Bom, podemos passar para a segunda parte. Quer tomar uma água? Tô bem. Eu posso falar disso. É muito bom. 8 horas sem parar, então você tem que me parar. Eu gosto muito do tema. A Mora está perguntando, então, já que você está animado, bora perguntar. Vamos lá. Então, quanto mais postergamos a função maternal, maior a expectativa de vida? Ela está rindo aqui. Não funciona bem assim, exatamente porque nós temos esse problema da menopausa, né, no ser humano. Então isso já limite. Aliás, é interessante de ver que a expectativa de vida do ser humano aumentou muito, né? A gente passou de uma expectativa de vida média de 50 anos no início do século XX, e agora é 80, mais 80. Tem um pequeno diferencial entre os países, tem um pequeno diferencial entre mulheres e homens, mas é por aí. Então pensa bem, a gente ganhou quase o dobro, né? A gente passou de 50 até 80. Então isso te mostra que a expectativa de vida é um negócio que é muito plástico. Idade da menopausa é 55 anos, mais ou menos 10 anos. E isso, aliás, é muito geneticamente determinado. Se sua mãe teve menopausa cedo, a chance é muito grande que você vai ter também. Mas essa idade não mudou. Ela não mudou. Então isso dá a impressão que tem assim uma pressão, né, sobre isso muito maior que sobre a expectativa de vida, que faz total sentido, porque a expectativa de vida na verdade, o que acontece depois da reprodução. Tá? Não tem mais pressão seletiva nenhuma. Então é muito... É por isso que as pessoas, muito tempo, pensavam que assim, longevidade não era um assunto biológico. Tudo que acontecia antes da reprodução tinha interesse. Tudo que acontecer depois é mais o acaso, né? Então, muito tempo,
Eu acho que isso, aliás, foi uma das razões pela qual o campo do envelhecimento, de longevidade, entendimento biológico, não avançou. Porque as pessoas pensavam, muito como Darwin, que depois da reprodução acabou, não tem mais nada. Quer dizer, você geneticamente morreu. É duro dizer isso, né? Mas é uma provocação. Mas é isso. Geneticamente, uma vez que você se reproduziu, uma vez que você não consegue mais se reproduzir, acabou. Darwin. Só que no ser humano não é bem assim. Sabemos, por exemplo, que interessante isso, que tem um impacto genético, que se chama, por exemplo, the grandmother effect. Você vê, por exemplo, você sabe que quando teve o tsunami na Ásia, sabe, os grandes tsunamis, quem sobreviveu muito melhor eram pessoas que tinham na família avós ou avós que já tinha vivido um tsunami desse e que deu a dica, você tem que ir para cima, porque quando vem esse barulho, esse terremoto esse barulho meio esquisito, tem que subir. Então teve lá um viés muito grande de pessoas que tinham pessoas de idade em casa. Eles sobreviveram muito melhor. Então, se você pensar um pouco, isso é uma seleção natural sobre idade. Mas é raríssimo que isso aconteça. Mas então, você não pode dizer que não tem, que o ser que já se reproduziu não tem mais, que ele morreu completamente. Porque você vê que, nesse caso, ele traz uma coisa que vai levar à sobrevivência dos jovens. Então, o jovem que tem, aparentemente, genes que permitem de você virar avó, então, genes que te levam a viver mais tempo, eles têm essa capacidade de sobreviver melhor, porque eles têm experiência em casa. Então, isso ajuda na vida, é interessante. Então, tem uma virtude qualquer que, mesmo sendo muito cínico, né, muito darwinista, você vê que envelhecimento pode ter uma seleção. Só que essa seleção ela começou há muito poucos anos, porque ela começou quando as pessoas começaram a ter uma expectativa de vida maior. Isso aconteceu há muito pouco tempo. Na escala da evolução, ainda não começou, quer dizer, está começando agora, instantâneo, entendeu? Faz mais de 100 anos que tem gente que consegue viver tanto tempo. Então, um impacto sobre o jeito que a gente está construído, nossa evolução, ainda não pegou. Mas que existe a possibilidade de ter uma seleção para pessoas que têm os genes que permitem de viver mais tempo, existe através desse mecanismo que se chama o grandmother effect. Que interessante. Nossa, isso é bem legal, hein? Eu não conhecia isso, não. Olha, a gente tem mais 2 perguntas. Segue ou vamos para a segunda parte? Vamos falar um pouco. Então, o Leônidas está falando o seguinte: entendendo que a procriação é um propósito, podemos dizer que ter um propósito forte, seja ele qual for, aumenta a expectativa de vida? Não tem. Não tem. É isso que as pessoas precisam entender. E a retórica transhumanista é muito, muito errada por causa disso. Não tem. Isso não é um valor biológico você viver mais tempo. É um valor para a gente. É muito, sabe, é uma reflexão que as pessoas se fazem quando elas pensam em si. Mas se você pensa na espécie, que é um pensamento muito, muito mais de grupo, na verdade, se você pensa um pouco, o individual que tem mais idade, que não se reproduz mais, mas que ainda come, ele é uma desvantagem. Então, as primeiras pessoas que começaram a pensar sobre a evolução do envelhecimento pensavam da forma seguinte: tem que ter um mecanismo para eliminar as pessoas de idade, porque elas são contraprodutivas, sabe? A gente tem que parar de pensar no ser humano, sabe? Biologicamente. O ser humano tem a educação. Então, nós temos uma bizarrice, né? Que nós somos seres sociais muito, muito diferentes. Então,
assim que tem educação, aí, obviamente, complica um pouco a interpretação. Mas, biologicamente, ter animais velhos não tira recursos dos jovens. Eles são os jovens que vão se reproduzir, que vão fazer a espécie ser bem sucedida. Então, é o contrário. Deveria ter um mecanismo contra o envelhecimento. E pode ser que tenha, porque a gente consegue apagar um gene que faz a gente viver muito mais tempo, faz animais, né? Então, existe essa possibilidade. Agora, no ser humano, que, querendo ou não, é muito diferente e tem uma criação própria, quer dizer, mamíferos em geral, né? Quer dizer, o ser humano mais ainda, porque tem educação, tudo e tal, mas mamíferos em geral cuidam dos filhos, tudo e tal. Aí sim na verdade, o que se justifica biologicamente é só o tempo que você vai viver até teus filhos serem independentes. Depois não tem mais valor, entende? Então, por exemplo, uma mulher que vai ter um filho com 40 anos de idade, vamos dizer que um ser humano, ele tem autonomia biológica a 8 anos de idade. Isso foi, quer dizer, com 8 anos de idade, um ser humano consegue sobreviver sozinho, normalmente. Tem vários estudos sobre isso. Não é desejável, mas pode, entende? Então, biologicamente falando, a mãe ela tem que sobreviver pelo menos 8 anos depois de ter tido os filhos, certo? Depois é bônus. Depois não tem... Biologicamente, de novo, tem todo o valor de ter avós. Eu adoro minha avó, eu acho que fantástico, tem que ter, eu acho ótimo. Mas biologicamente falando, não é um valor. Não é. Viver muito tempo não é um valor. E por isso que o transhumanismo que fala, nós precisamos acabar com o envelhecimento. Tem que ser a morte da morte. É um detalhe. Não é um detalhe. E a gente mudar completamente a nossa evolução. Porque se você para de morrer, você tem que parar de se reproduzir, ou você vai ter um grande problema. O transhumanista te diz, não tem problema, porque a gente consegue, com novas tecnologias, a gente consegue ter mais comida. E se a gente não consegue mais, a gente consegue ir para um outro planeta. Aí a gente dá um jeito. Óbvio, é possível. Agora, é provável, é pouco provável, e é desejável, aí é uma opinião pessoal, acho pouco desejável. Mas tem todas essas perguntas de fazer. A retórica transhumanista ela é muito assertiva, ela é muito agressiva, de uma certa forma. E ela toma as pessoas assim, nossa, a morte da morte, o homem que vai viver 1000 anos, já nasceu. Quem sabe? Pode ser que sou eu. Então ela pega as pessoas, ela coloca as coisas como se as coisas já estavam assim, sabe? Como se fosse assim uma coisa assim feita. Nós vamos parar de morrer. Não é assim. Muito longe disso. É a mesma coisa do machine learning. Tem máquinas que conseguem calcular muito mais rápido que a gente. Agora, uma máquina que toma a iniciativa ainda não existe. Então, é isso. Quer dizer, esse passo não dá para dizer que isso é uma vírgula, um detalhe. Não é. É uma coisa relevante. Então, é isso. Não, é que assim, curiosamente, a gente tem uma mistura da questão biológica com a questão social, enfim, de relacionamentos aqui. Inevitável. Que a Moara está falando, né? Em relação com estudos britânicos que observaram que o ciclo social e de relacionamento tem maior impacto na longevidade do que a nutrição em idosos centenários na região da Itália, por exemplo. Tem. Não, sem dúvida, no ser humano é claro, mas na verdade não só no ser humano. Em outros animais também. A atividade social é um parâmetro absolutamente fundamental e que tem um impacto, não sei se ele é maior que a nutrição, mas ele pelo menos tão grande quanto a nutrição. A nutrição também tem um impacto bem grande, mas é verdade. E em bichos que não são conhecidos como bichos sociais, por exemplo, a mosca, sabe, o fruit fly, ele também, se você coloca o fruit fly isolado, ele tem uma expectativa de vida muito, muito menor. E a gente agora nós conhecemos alguns genes
que impacta isso, que tem um impacto sobre esse efeito. Interessante, né? Em animais de base, né? No ser humano. Mas interessante, mas eu concordo 100%. A atividade social é absolutamente fundamental. Mas isso é uma outra pergunta que eu acho tão relevante quanto a pergunta biológica. Eu acho que o jeito que um país ou com uma cultura vai lidar com os idosos é absolutamente crucial. Na França, tem uma tendência muito grande de isolar as pessoas, os idosos, que é uma catástrofe, porque as doenças são piores, as pessoas são infelizes, e isso realmente tem um impacto negativo. Então, como é um país super desenvolvido, não sei o que, né, a expectativa de vida é boa ainda, mas não é só isso, né? Tem a qualidade de vida, que é bem ruim. Então, o mecanismo, mas isso ainda, eu sou biólogo, então não tem como realmente opinar, mas a minha opinião, eu dou de qualquer jeito, porque eu estou aqui, é que família, por exemplo, é uma coisa absolutamente crucial. A família, o papel da família é central, a gente não pode tirar o papel da família. No Brasil, a minha impressão é que a família ainda tem um papel muito maior, muito importante. Eu acho que isso ajuda a qualidade do envelhecimento e, certamente, com expectativa de vida também. A Moara está dando uma dica aqui. Se alguém tiver interesse de aprender sobre retórica transhumanista, ela está indicando um livro chamado Homo Deus. Eu não conheço, mas vou dar uma olhada. E assim, vamos para a segunda parte, porque a gente continua com as perguntas depois, ele vai falar mais um pouco, e depois a gente retorna para um papo com vocês que estão acompanhando a gente. Fica à vontade, Hugo. Tá bom. Então, na segunda parte, eu só gostaria de dar um pouquinho de informação sobre o que se faz e como que o campo biológico mesmo, né, de estudo sobre o biológico do envelhecimento nasceu e aonde ele está agora. Porque é uma história interessante que explica, em parte, o movimento transhumanista, que se baseia bastante sobre a pesquisa que está sendo feita em vários laboratórios. Então, foi assim, depois do Darwin, no fim do século XIX, houve um período muito longo de alguns biólogos teóricos pensando sobre evolução, essas coisas que eu coloquei um pouco na primeira parte, que foi assim, e ficou um pensamento teórico, porque eu acho que a convicção dos pesquisadores e da comunidade científica era que o processo do envelhecimento era tão complexo que não dava para realmente estudar de uma maneira rigorosa com estudos biológicos. Então, eu acho que muito tempo as pessoas nem tentaram de fazer isso. É interessante isso, porque isso mostra como um conceito, um preconceito na cabeça das pessoas, mesmo das pessoas mais inteligentes, iluminadas, pode emperrar o processo investigativo da pesquisa. Eu acho interessante esse exemplo de um campo que ficou parado anos, por causa de uma ideia que era uma coisa que, primeiro, era uma coisa que que a gente não ia conseguir manipular, com uma ideia talvez que fosse uma coisa meio esotérica, né? Uma coisa, expectativa de vida, a morte, isso lida com noções de Deus, quem define isso são assim, forças que a gente não controla, então isso tem um impacto importante. E outro preconceito de pensar, gente, muito complicado, a gente não vai conseguir entender. Tá? E no final da década de 80, um pesquisador americano, o Tom Johnson, publicou um paper trabalhando sobre essa minhoca que se chama C. elegans, Sinorhabditis elegans,
que é uma minhoca que tem mais ou menos 1 milímetro o tamanho dele é mais ou menos o tamanho de uma vírgula, muito pequeno, certo? E ele foi descoberto em 74, na verdade ele existe desde sempre, mas em 74 o Sidney Brenner, que ganhou o prêmio Nobel para isso, falou, olha, esse animal tem características muito interessantes, é muito pequeno, é muito simples, a gente consegue contar as células, ele tem 969 células, sempre, a gente entende da genética dele, então ele é um modelo interessante, e muita gente estuda essa minhoca. E todo o campo do envelhecimento, ele começou com esse C. elegans. Eu mesmo trabalho com C. elegans, que é um bicho interessante, que você consegue manipular, colocar genes a mais, genes a menos, fazer tudo clonal. Então, tem uma flexibilidade genética muito grande. Então, no fim do século, dos anos 80, o Tom Johnson mostra que ele conseguiu selecionar um animal, minhoca, o C. elegans, que tem uma expectativa de vida maior que o normal, que o salvage. Então, primeira vez, aí, bom, o que acontece com esse animal? Todo mundo fica na dúvida, porque pode ser que no laboratório dele alguma coisa acontece que não dá para explicar. Ele não dá nenhuma explicação genética. Ele fala, tem um gene associado, mas ele não consegue caracterizar aquele gene. Ele chama o gene AGE1, aging, e fica ali, certo? No início da década de 90, 93, o laboratório da Cynthia Kenyon identifica um gene que ela chama DAF2, e ela faz isso de um jeito muito incrível, que também ilustra a necessidade de uma pesquisa básica. Esse C. elegans, ele tem um ciclo de reprodução que ele nasce, ele vira uma larve, que chama L1, e depois a larve cresce, vira um outro larve. Tem L1, vira L2, 3, 4, e depois vira adulto, certo? Mas existe, então, e depois quando ele vira adulto, a expectativa de vida do C. elegans é mais ou menos de 18 dias, 3 semanas, 15 dias, 3 semanas. Mas existe, no desenvolvimento do C. elegans, nessa fase antes de virar adulto, existe uma fase alternativa, que se chama Dauer. Então, em vez de você virar L1, L2, L3, L4, você vira uma outra coisa, que se chama Dauer, e você faz isso quando as condições são muito ruins, temperatura alta, não tem comida suficiente, ou tem muitos bichos no mesmo lugar. Aí, pum, você vira nesse estado alternativo, vamos dizer assim, e esse animal, nós sabemos que em vez de ter uma expectativa de vida de 3 semanas, tem uma expectativa de vida de meses. Ele consegue sobreviver 6 meses. Aí, a Cynthia Kenyon, que é essa pesquisadora americana, que, aliás, faz um TED Talks brilhante, que vocês podem assistir sobre isso, pensa, será que eu consigo entender quais são os genes que faz com que o animal vai nessa fase alternativa, que se chama Dauer. Dauer, que em alemão, que ele significa o bicho que aguenta. Ele aguenta, endure, certo? Então ele aguenta muito tempo, ele sobrevive, ele resiste a qualquer forma de estresse. Então a Cynthia pensou, será que eu consigo identificar um gene que impacta esse estado alternativo? E se eu consigo identificar um gene que consegue fazer esse bicho ter uma expectativa de vida muito maior, talvez modificando esse mesmo gene no adulto, eu consigo mexer com longevidade, sabe? Pensamento assim, bold thinking, pensamento naivo. Vamos tentar, vamos ver. Vamos fazer essa pergunta. E ela faz. E ela acha um gene que se chama DAF,
para Dower Formation 2. E ela acha que um animal que tem uma mutação nesse gene, adulto, tem uma expectativa de vida que é o dobro do normal. Então, ela consegue manipular a longevidade de um animal. Primeira mutação caracterizada, onde você consegue dobrar a expectativa de vida do animal. Então, isso, assim, é uma revolução, porque acaba com esse pensamento que o envelhecimento é complicado, que nunca a gente vai conseguir mudar. Ela não só consegue mudar isso, com um gene só, com uma mutação pequena, ela muda completamente a história de vida do animal. Aí a pessoa fala, não, mas isso aí é coisa de minhoca, não vai ter aplicações. Aí 2 anos depois, o mesmo experimento sai na drosófila, que é uma mosca. Então, verdade no C. elegans, verdade na mosca. Será que isso se aplica? E outra coisa, é que esse gene, ele pertence a uma via metabólica, que é a via da insulina. E a via da insulina acontece que nós temos, né? Existe dentro da gente. Não é uma coisa que se perdeu na evolução. Existe ainda. Em 2001, então quase 10 anos depois, sai um paper na Nature de um camundongo, quer dizer, um mamífero, com essa mesma mutação, expectativa de vida muito maior. Eu acho 30% a mais. E desde então, vários papers foram publicados que mostraram que, de fato, essa via metabólica, ela afeta a longevidade de uma maneira importante. No ser humano, você não tem como modificar o genoma do ser humano, mas o que você pode fazer é pegar pessoas que têm uma longevidade excepcional, pessoas que conseguem viver 100 anos ou mais. É muito fora da curva isso. E você pode analisar os genes dessas pessoas. E guess what? Um gene que você vê é muitas vezes associado da via metabólica da insulina. Então, a chance disso ser uma coisa relevante para a longevidade do ser humano é grande mesmo. Então, isso é uma revolução, porque você vê que começando a pensar sobre um animal completamente fora da nossa imaginação, num processo de desenvolvimento com um estado alternativo, que se chama Dower, que ninguém está nem aí com isso, você consegue achar um gene que vai ter um impacto sobre a longevidade desse animal, mas de outros animais, de mamíferos e provavelmente do ser humano. Certo? Então, e depois foi assim, abriu o campo completamente. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a procurar mutações ou intervenções que conseguem manipular a expectativa de vida. Então, o que a gente tem hoje? Tem vários. Além da via da insulina. Por exemplo, a gente sabe que tem a restrição calórica. Você comendo muito menos, você consegue ter uma longevidade maior nos animais. Isso é verdade em muitos animais. No ser humano, a gente não sabe ainda, por causa desse problema da menopausa. Não foi testado. Nós não sabemos se isso vai ter um impacto positivo no ser humano por causa dessa questão. Mas a chance de... Como fazer uma restrição calórica no ser humano também não é claro. Então, eu não recomendo comer muito, porque isso é ruim de qualquer forma. Mas também não recomendo fazer um jejum absoluto, porque não sabemos ainda, nós não temos o conhecimento suficiente para dizer uma restrição calórica que funcionaria no ser humano seria isso. Certo? Aí tem outras vias metabólicas que têm a ver com a percepção da quantidade de comida, né? Que a gente chama de sinalização. Tudo que vai traduzir para um ser vivo a quantidade de comida que ele está exposto internamente impacta a longevidade, certo? Depois tem outras vias, então isso implica genes como o TOR, por exemplo. TOR, que é Target of Rapamycin. E esse TOR é interessante, é um gene
que a gente sabe inibir com uma molécula. E, aliás, isso levou o primeiro estudo, em 2009, onde a gente consegue aumentar a longevidade de um ratinho, um camundongo, no caso, com uma molécula. Então, a gente passou de uma manipulação genética a uma molécula. E hoje, nós estamos nesse estado de achar moléculas. Moléculas que impactam as vias metabólicas que nós sabemos têm impacto sobre a longevidade dos animais. Então, isso é uma grande via potencial com terapêutica para tratar doenças da idade ou envelhecimento mesmo, certo? Então, tem tudo que tem um impacto sobre a via da insulina, e tem, por exemplo, tem várias moléculas que estão sendo testadas agora, moléculas que têm impacto sobre a diabetes, que impactam sobre a via metabólica, sobre a via da insulina. Tem muita gente que acredita que essas moléculas também vão ter um impacto sobre a longevidade. Tem a rapamicina, que é essa molécula que tem um impacto sobre a percepção da quantidade de comida, e tem outras intervenções. E tem uma coisa interessante, por exemplo, nós sabemos muito bem que existe dentro do corpo da gente células que param de se dividir. Elas entram num processo que se chama senescência, célula senescence. E muitos que tem a ver com a telomerase que a gente estava conversando. Ninguém sabia do impacto da acumulação dessas células dentro do nosso corpo. E, recentemente, foi mostrado, um estudo foi publicado, onde um camundongo foi produzido, geneticamente modificado, onde todas as células que param de se dividir e que entram nessa fase de fim de vida são eliminadas com o sistema de suicídio celular, que é um sistema genético. Esses animais têm uma expectativa de vida muito maior. Então, agora, tem um esforço muito grande para achar moléculas que conseguem matar essas células especificamente. Porque a expectativa é que, se você consegue fazer isso, você consegue melhorar não só a expectativa de vida, mas a qualidade, porque esses animais também têm uma saúde melhor. Então, eu sei que laboratórios importantes, como o laboratório da Google, o Calico, está pesquisando nessa direção. Uma outra coisa engraçada e interessante, que tem um estudo que eu acho que tem perto de 15 anos, que mostra que se você pega um camundongo jovem e você pega um camundongo velho e você faz um negócio que é meio horrível, mas você pode fazer, você vai misturar o sangue desses animais. Então, o sangue do animal jovem vai circular, vai se misturar com o sangue do animal velho, eles vão se misturar. Se você faz isso, que se chama uma parassimbiose, que é horrível de ver, mas é possível de fazer, você percebe que os animais velhos, eles têm uma expectativa de vida maior. Isso significa que no sangue existe uma molécula ou várias moléculas que conseguem impactar a velocidade com a qual a gente envelhece. Então, isso é interessante, mas tem que pesquisar mais para entender quais são essas moléculas. Será que a gente consegue identificar essas moléculas? Já teve uma tentativa, que é uma molécula que se chama GDF11. Mas, na verdade, depois foi mostrado que não é bem o GDF11 que faz esse trabalho. Mas, provavelmente, são moléculas que têm muito baixa quantidade, muito difícil de detectar. Ou uma mistura de várias moléculas, muito mais difícil de você achar. Mas se você consegue achar isso, você sim pode ter um remédio que vai ajudar, né, na velocidade com a qual a gente envelhece. Então, isso também é uma pista interessante. E são basicamente isso. São vias metabólicas que têm a ver com metabolismo. Tem a reprodução, você afeta a reprodução, você consegue ter
um impacto positivo sobre o envelhecimento, tem as células que param de se dividir, essas células senescentes, e existe talvez a possibilidade de desenvolver moléculas que vão especificamente matar essas células, e tem esse fator do sangue que talvez pode ser identificado. Eu já sei que tem pessoas que começaram com a ideia de acumular sangue de pessoas jovens para fazer tipo o cara que o Lance Armstrong, né, que fazia isso para ganhar o Tour de France lá de bicicleta, para colocar sangue de qualidade. Não é isso, né? Obviamente, a ciência não fala que você tem que fazer isso, acumular sangue de pessoas jovens e que têm uma saúde boa para você se injetar. Não, pelo amor de Deus. Mas entender o que é dentro do sangue que faz isso, né? Qual é a molécula ali ou a mistura de molécula que possa ter esse impacto, porque isso pode ter um impacto muito grande. É difícil de fazer, poucas pessoas conseguem, poucas pessoas pesquisam. Mas eu acho que é um campo muito interessante. Eu vou parar por aí, porque basicamente é isso. Agora as pessoas estão procurando moléculas novas. Tem um monte de pergunta aqui, mas eu queria fazer uma pergunta, já que tem uma pessoa falando aqui sobre a questão da alimentação, né, dos hábitos alimentares e toda essa questão, né? A Bruna está falando que um dos maiores problemas que ela vê, a Bruna Franco, é a qualidade de vida em relação ao aumento na expectativa de vida. É a questão do envelhecimento saudável. Com auxílio de medicamentos, dessa questão nutricional, se consegue prolongar a vida, tratando e prevenindo diversas doenças. Muitos idosos se mantêm vivos, porém, devido à falta de profissionais capacitados a lidar, à falta de preparo da população em lidar com idosos e hábitos familiares de não envolver o idoso em diversas atividades, acabam fazendo com que muitos idosos sintam-se como peso, que é aquela questão social, né, que a gente está falando. Mas, passando para essa questão alimentar, tem agora quer dizer, não sei se é tão recente, né, mas as pessoas falando sobre microbioma, né, a questão de microbioma Sim. e envelhecimento, né, claro. A correlação do envelhecimento com a questão de você ter um intestino saudável. Você falou da alimentação, de comer menos, comer melhor. Como que você vê essa questão? Que eu acho que também impacta um pouco dessa questão genética, imagino eu, não? Sim. Não, então, a primeira pergunta, tem toda a razão. O que conta não é tanto a expectativa de vida, é qualidade de vida com idade, com certeza. A boa notícia é que não é sistemático, mas a grande maioria das intervenções que se fazem no laboratório que tem um impacto positivo sobre a expectativa de vida, também melhora muito a qualidade de vida com idade. Não todas, e por isso que sempre tem que medir isso. Mas eu acho que, a grande maioria das vezes, a gente tem esse duplo efeito. A nutrição faz isso. Né? A restrição calórica, por exemplo, ela tem um impacto absolutamente impressionante sobre a carcinogenese, quer dizer, a propensidade a desenvolver um câncer. Impressionante, não tem um tratamento que funciona melhor que a restrição calórica. Ela diminui mesmo a quantidade de... Então, mas de novo, a gente não sabe muito bem como fazer uma restrição calórica bem no ser humano. E é muito provável que vai depender muito das pessoas. E que a alimentação vai depender das pessoas, que vai ter que ter, não vai ter uma receita única, né? Então, é muito importante que as pessoas não... Porque isso é muito comum. Na Europa, quando essa questão da restrição calórica começou a ser mediático, né, as pessoas começaram a fazer jejum, sabe? 15 dias de jejum, sem comer nada, só bebendo água. Que é um absurdo, completamente absurdo. Então, antes de ter mais... O que precisa para resolver essa questão? Pesquisa. Primeira coisa é pesquisa. Nós precisamos de pesquisa. A segunda coisa é bom senso. Quer dizer, por enquanto, a única coisa que eu posso recomendar
é equilíbrio. Quer dizer, precisa comer razoavelmente bem e de uma maneira equilibrada. Não pode comer uma coisa só ou eliminar uma coisa completamente. Nada disso é bom. Então, eu acho que, sabe, é o bom senso ainda, de novo, mas precisa de pesquisa para entender melhor. Porque que acontece uma coisa grande, acontece, de verdade. E você vê um animal no microscópio que está na restrição calórica e o animal que não está, com a mesma idade, é uma coisa assim, é impressionante. Macacos funcionam da mesma forma. Você vê um macaco de 25 anos de idade, que é velho, sem restrição calórica, com restrição calórica, você tem a impressão que o bicho tem 10 anos a menos. É muito, não é um efeito assim pequeno, é muito impressionante. Então precisa de entender. De novo, o objetivo não é viver 200 anos. O objetivo é exatamente isso, é ter uma qualidade de vida maior. E não é não comer nada, e entender dentro da nossa alimentação o que faz o corpo reagir daquela forma, né? É isso que a gente precisa fazer. Ninguém quer ser não comer nada do resto da vida, sabe? Não tem graça. Mas entender o mecanismo biológico, eu acho que isso, sim, um desafio interessante. E a questão do microbioma e A questão do microbioma, ela é fundamental. E obviamente, na hora que se modifica a sua nutrição, a composição do microbioma é completamente diferente. E agora que nós sabemos que temos mais células bacterianas que de células nós, né, dentro da gente, não é um detalhe, de novo, é uma coisa absolutamente grande. Então, tem que usar modelos, de novo. Eu acho que a drosófila, nesse caso, é provavelmente o melhor modelo. Porque na drosófila você consegue controlar exatamente a composição do microbioma. E já tem experimentos mostrando que você, manipulando só isso, sem manipular a nutrição, você consegue alterar a longevidade. E tem outros experimentos que mostram que o impacto da nutrição sobre a longevidade, ele vai ser muito diferente dependendo da composição do microbioma. Então, na drosófila, pelo menos, funciona muito bem. Agora, é muito menor, é muito pequeno, a drosófila tem talvez 7, 10, 12 espécies de bactérias dentro, a gente tem milhares, então é diferente, o nível de complexidade é diferente, mas o conceito que o microbioma consegue mudar o metabolismo inteiro para ter um impacto sobre a expectativa de vida, já existe. E a Márcia Barbosa está comentando, então, restrição calórica também leva a não menstruar. Então, exatamente, Márcia. Então, a menopausa de baixa caloria pode levar à longevidade, enquanto a menopausa normal leva ao envelhecimento? É uma boa, não sei, essa resposta não existe. Então é uma excelente pergunta, mas nós não temos dados para responder a isso. Agora, é verdade que quando uma mulher come muito pouco, a primeira consequência é ela para de menstruar, que é exatamente a resposta que eu estava falando. Quando você vê que a quantidade de comida é muito baixa, a primeira resposta é abaixar com reprodução. O que faz total sentido. E o ser humano não é exceção. Isso é verdade de todos os bichos. Todos os animais fazem isso, inclusive a gente. Certo? E é interessante porque no camundongo, por exemplo, você vê que uma restrição calórica forte num camundongo fêmea, ele consegue aumentar o tempo da reprodução. Certo? A gente não sabe se no ser humano isso se aplicaria, porque temos esse processo da menopausa. Não sabemos se a gente consegue empurrar a idade da menopausa fazendo uma restrição calórica prévia. Não sabemos, não existe essa resposta. É uma resposta bastante interessante e que muito provavelmente vai ter um impacto muito grande sobre a expectativa de vida das mulheres que fazem ou não restrição calórica, certamente.
Mas que a menopausa tem a ver com isso, é óbvio, claro. Agora, como que isso acontece? Teria que medir. É difícil fazer isso porque é difícil você convencer pessoas de fazer restrição calórica, porque é duro. Restrição calórica não é você comer um pouco menos de feijão ou um pouco menos de arroz. É realmente cortar drasticamente. Então, poucas pessoas são dispostas a fazer isso, porque tem que fazer isso um tempo longo para ter uma ideia. E tem que fazer isso com muita gente. Porque ser humano não tem jeito, tem que ter muita gente, porque as variações são tão grandes que o único jeito de você ter um impacto estatisticamente significativo é ter muitas pessoas. Então, esses ensaios clínicos são extremamente difíceis de fazer. Os americanos estão começando a fazer. Existe uma comunidade na Califórnia que faz uma restrição calórica já. Então, essa comunidade, ela chama Caloric Restriction Society. E tem um site, eu acho, que dá para ver. E vários pesquisadores americanos estão usando essas pessoas para estudar. E tudo mostra que eles não estudaram o impacto sobre a menopausa, porque é uma coisa que demora muito mais. Mas, metabolicamente, essas pessoas são muito parecidas como camundongos que fazem restrição calórica. Muito, muito, muito parecido. Então, tudo deixou a pensar que a restrição calórica funcionaria da mesma forma. Mas não está provado ainda. Olha, eu não posso falar de restrição calórica, né? Tá vendo? Eu vou pensar sobre isso, viu? Você tem que saber uma coisa sobre a restrição calórica. O impacto. Como que se mede, né? Quer dizer, o melhor jeito de medir eu falei a primeira vez, a probabilidade de você morrer. Então, a chance de mortalidade, ela faz assim, ela é exponencial. Então, se você faz o logaritmo disso, você vai ter uma curva assim, uma curva reta, certo? Na hora, então isso, essa curva, ela mostra a velocidade com a qual você está envelhecendo, certo? Na hora que você faz uma restrição calórica, a curva faz assim, buf, tem uma caída, é imediato, certo? E na hora que você para de fazer a restrição calórica, buf, volta a ser assim. Imediato. Então, mesmo as pessoas que não fizeram restrição calórica, elas têm como melhorar a coisa assim imediatamente, porque o impacto é imediato. Isso tem estudos, é muito claro. É uma mudança metabólica rápida. Mas, então, isso é a boa notícia. A má notícia é que você tem que continuar fazendo a restrição calórica a vida toda, senão volta a ser o mesmo, entende? Então, mas seria o que? 500 calorias para um ser humano? 400? Não, seria mais ou menos 1.100 calorias por um homem de 1,70 m, 70 centímetros e 70 quilos, que não vai... Eu achei um site, vê se é esse, Hugo. Isso, é isso aí. É isso aí. Então, esse aí então, é 1.100 calorias por dia para um homem de 1,70 m para 70 quilogramas, que o peso vai diminuir bastante, né? Mas no início nessa linha. Então, é chato de fazer. Agora tem vários modelos, por exemplo, tem restrição alternativa. A Alicia Kotowski, que trabalha na USP, que era minha colaboradora, que é excelente, aliás, ela trabalha com esse paradigma de um dia se come, um dia se não come, um dia se come, um dia não... Então agora as pessoas estão tentando desenhar outros jeitos de fazer uma restrição calórica. E tem vários estudos sobre a temporalidade, se você pode parar de comer 12 horas por dia, será que isso ajuda? Então, outras pessoas que tentam entender, na nutrição, qual é o elemento que tem um impacto? Será que é o ácido amino? Será que é o lípido? Sabe, se a gente consegue identificar, talvez a gente consiga desenhar uma dieta que tem menos desse elemento. Aí você pode comer normalmente, sem comer demais, obviamente, e tem um impacto, um efeito restrição calórica. Então tem várias ideias como utilizar, na verdade, esses descobertas.
Na verdade, o Antônio está mencionando a questão de algo que ele está mencionando na moda, né, da questão da alimentação saudável, falando de restrição calórica. Realmente tem uma linha grande de pessoas fazendo aquele jejum de 12 a 16 horas, né, tentando voltar ao que era antes, né, que os seres humanos ficavam muito tempo realmente sem se alimentar e, enfim, certo. pelas condições da época, né? Mas ele está perguntando se é interessante como indutor de uma espécie de boot no organismo. É certamente interessante, mas eu não posso recomendar, porque isso depende muito das pessoas. É interessante essa ideia de uma dieta ancestral, de um jeito de viver ancestral, com a ideia que a gente não evoluiu suficientemente para ter uma divergência muito grande geneticamente a partir daquele momento. Mas, querendo ou não, a gente está evoluindo. E nosso jeito de viver hoje, você tem que pensar que a evolução não é uma coisa linear. Ela faz assim, buf, buf. Então, você não tem como dizer com certeza. Por exemplo, é interessante que tem pessoas que comem muito e engordam muito pouco. Todo mundo já percebeu isso. E tem outras pessoas que assim, comem um pouquinho mais do normal, puf, elas engordam. Tá? Então, metabolicamente, essas pessoas são muito diferentes. Então, o impacto de uma dieta de 12 horas, de um jejum de 12 horas, ele vai ser muito diferente nessas pessoas. E por isso que é difícil você dizer... Então, eu tenho uma certa dificuldade de dizer, não, para de comer 12 horas que vai dar um reboot, você vai ver, vai melhorar muito. Não eu gostaria de ter uma solução assim, mas eu não tenho. Eu acho que, de novo, tem que pesquisar, tem que ter parâmetros que a gente consegue medir no ser humano para poder dizer, você, Juliana, você tem que fazer assim, você, Sérgio, você tem que fazer assim. Porque depende do jeito que você é metabolicamente falando, né? E é muito claro que tem divergência muito grande. Então, isso deixa a pensar que a evolução, ela já... Sabe, a evolução, as pessoas pensam muito num processo linear e não é. Então, é completamente possível que, sendo que a gente vive com um excesso de comida, um excesso de sal, um excesso de açúcar, já há, não sei lá, 100 anos, por aí, existe a possibilidade de algumas pessoas terem pegado uma mutação que muda já o metabolismo completamente. Essas pessoas, elas não podem aplicar a regra de 50 mil anos atrás, entende? Então, sempre tem que tomar bastante cuidado com essas ideias que são meio gerais, né? Mas a ideia não é ruim, é verdade, tudo isso é verdade. O tempo de evolução, entre o tempo que a gente estava pelado na floresta, correndo atrás de um elefante, e que a gente comia sem parar durante 12 horas, tudo que podia, e depois ficava 3 dias sem comer porque não tinha, no tempo da evolução, foi ontem, não tem diferença entre esse tempo e agora. Então, geneticamente, a gente está muito parecido com essas pessoas que estavam nessas condições de vida. E nossas condições de vida são totalmente diferentes. Não tem mais frio, não tem mais calor, não tem mais fome, não tem mais sede, para a grande maioria do mundo, graças a Deus. Então, isso dá um shift grande. Você vê que tem populações inteiras que ficam muito obesas, nos Estados Unidos, é conhecido, não sei o quê. Mas existe a gente está ainda evoluindo. Tá? Tem nutricionista, tem a Bruna Franco, nutricionista, está dizendo que realmente a dieta é individualizada, né? Antes de qualquer restrição, assim como você estava falando, é preciso entender melhor a saúde de cada indivíduo, né? O que ela diz que vê no geral é o impacto da qualidade da alimentação. Ela costuma dizer que as pessoas que comem como os avós, né, alimentos naturais, só o necessário para suprir necessidades nutricionais, visivelmente possuem melhor qualidade de cabelo, pele, humor, quando comparado a um tipo moderno de alimentação, né? E que a questão da amenorreia, que é a ausência da menstruação, ocorre principalmente em pessoas que têm distúrbios alimentares, como anorexia,
E uma possibilidade é estudar e analisar como a menopausa ocorre nesse grupo de indivíduos, ela está comentando. Absolutamente, absolutamente. É uma ideia que as pessoas já têm. Eu acho que tem estudos que não acabaram ainda, mas que usa. O problema da anorexia é que ela não para no nível da restrição calórica. Pessoas que têm essa doença, que é uma doença terrível, elas vão assim, elas vão até morrer, né? É terrível, é uma doença muito grave. Então, você não consegue ter um grupo que fica no nível de nutrição que seria o equivalente da restrição calórica. Elas passam por aí e continuam sem comer, sem comer, sem comer. A restrição calórica é definido como uma diminuição drástica da quantidade de comida sem carência. Certo? Então, muito rapidamente, quando você tem anorexia, você virá a ser carente de muitas coisas. É por isso que é uma doença muito grave e muito séria. Mas tem gente que estudam essas coisas. O comentário sobre a alimentação dos avós, eu acho que cabe no que eu estava querendo dizer com bom senso. Eu acho que eu concordo plenamente. Eu acho, e tem na USP, né, tem estudos interessantes, aliás, que são mundialmente conhecidos sobre a noção que o grau de processing, né, dos alimentos é absolutamente ruim, né? Mais você vai ter uma alimentação processada, pior para a saúde. Mas isso, como eu falei, é bom senso, né? Quer dizer, na verdade, se você faz esse exercício de comer coisas normais, sabe, sem radicalismo nenhum de vegans e nada disso, né? Sabe, coisas naturais, coisas que teu avós comiam. Você vê, é imediato. O metabolismo tem uma coisa interessante, é que ele muda rapidamente. Então, se você faz esse exercício, você vê que você se sente melhor, sabe? Sem ser biólogo, sem ser nada. Você se sente fisicamente melhor, certo? Então, e você vai comendo fritura o tempo todo, você não se sente tão bem. Então, tem, assim, uma coisa que de você se aproximar do que você sente mesmo, sabe? E eu não estou mais falando como biólogo, só que tem uma coisa, assim, de bom senso, sabe? É óbvio, é claro que isso... Agora, então, o preço da comida é isso. A comida barata, hoje em dia, é a comida processada. Então, isso é outro problema, que não é do meu departamento, mas que é fundamental. Quando eu era... Isso é verdade em qualquer país, sabe? França, que é um país conhecido para se comer bem, é assim. Quando eu era criança, era muito mais barato você comprar fruta, legumes, que hoje em dia. Hoje em dia é mais barato você comprar um McDonald's. Então, isso é bastante problemático. Enfim, a nossa sociedade que ainda está se preparando para um mundo novo. Mas a Elo Landim está mencionando que o conceito de longevo é viver mais tempo com mais qualidade. E ela também cita, por que não equilíbrio metabólico através da educação para a saúde e atividades físicas, né? A gente estava falando bastante equilíbrio, né? Complementando, ela é professora de educação física, então, óbvio, trazer a questão da atividade física na questão toda que a gente está comentando é importante. Certíssimo. Isso, aliás, só para comentar, biologicamente também está provado, né? Quer dizer, você faz um animal ter uma atividade física, quer dizer, isso não se discute. Então, eu desculpa não ter mencionado isso, mas de novo, eu estava falando, bom senso é comer bem, razoavelmente, sem excesso, e comida de qualidade, e ter uma atividade física. Isso faz assim, uma atividade social intensa, e atividade física com frequência, e sem ser uma atividade, aliás, sem ser uma atividade física excessiva, que também não é boa. Então, agora a gente está voltando, correr uma maratona por dia não é bom,
mas você tem uma atividade, não ficar sentado mais de 2 horas, tem uma atividade sobre essas coisas, tem uma atividade física com frequência, mas e isso aí vou dizer, as pesquisas ainda não têm uma receita. E por isso que eu estou falando, agora que está acontecendo, né, esse aumento espetacular da expectativa de vida, a única coisa que nós podemos fazer é políticas públicas eficazes e bom senso de cada um da gente. Comer razoavelmente bem e fazer exercício. É isso. Inclusive, a Heloísa Landim, também, que está comentando sobre exercícios físicos, também é superintendente da Secretaria do Envelhecimento Saudável em Campos dos Goytacazes. Então, política pública importante dentro de todo o contexto. Fundamental. Mas eu queria só fechar com uma questão sobre, já que nossas escolhas, né, têm uma importância grande para a gente, para as próximas gerações, né, segundo a epigenética, é um pouco assim, né? Como é que está essa questão da epigenética com todo esse processo de nova expectativa de vida, novos hábitos? Como é que você vê isso para nossas gerações futuras, né? Estamos pensando no futuro. Sim, claro. A epigenética é um campo da genética, né? De uma certa forma, que é absolutamente espetacular, super interessante e que já foi mostrado que tem modificação. Então, epigenética é tudo que tem um impacto sobre a expressão do nosso genome, a atividade dos genes, entre aspas, a transcrição, tudo isso, essas coisas, que vai ter um impacto sobre o metabolismo no final, mas que que consegue mudar em função do meio ambiente, certo? Então isso, na verdade, até ali, faz total sentido que você não tenha um livro escrito dentro de você, que seria o código genético, que seja completamente independente das condições dentro das quais você vive, né? Não faz sentido. Isso, biologicamente, você tem que responder ao meio ambiente dentro do qual você evolui. Então, a epigenética, na verdade, ela dá um mecanismo através do qual isso acontece. Então, você come mais, come menos, come boa, tem calor, não sei o quê, tem sol, não sei o quê. Isso vai modificar o jeito que o DNA vai se organizar dentro de uma célula. E o jeito que ele vai se organizar vai ter um impacto sobre a atividade que ele vai ter, os recados que ele vai mandar, os recados que ele não vai mandar. Então, isso, na verdade, traduz simplesmente o fato que a gente não vai, nosso DNA não vai escrever exatamente o mesmo livro se a gente está em condições totalmente diferentes. Ele vai se adaptar. Agora, tem outra coisa da epigenética que é muito menos fácil de entender, mas que é absolutamente fundamental e que também dá um pouco dá para a nossa geração um sentido de responsabilidade. E que a gente percebe que essas modificações, que não são modificações de sequência, de mutação, mas que são, como eu falei, o jeito que o DNA se coloca na célula. Em vez de ser assim, ele vai ser assim. Então, quando ele é assim, ele não vai se exprimir tanto facilmente. Quando ele é assim, ele vai se exprimir com muito mais flexibilidade, certo? Mas isso tem a ver com proteínas, com componente que se associa ao DNA e que vai fazer que o DNA vai ter uma estrutura ou uma outra, certo? E isso é muito interessante de ver que isso pode passar de uma geração para a outra, certo? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você tem uma alimentação X, ou você vai experimentar uma coisa epsilon na sua vida, isso vai impactar o jeito que seu DNA vai se estruturar dentro da sua célula. Mas vai impactar também o jeito que o DNA dos teus filhos vai se impactar.
e às vezes até teus netos. Então, muitas vezes, essas modificações, elas demoram 1, 2, 3, 4 gerações. Então, isso é muito louco, porque geneticamente é muito difícil você entender isso. Não faz muito sentido eu ter uma estrutura de DNA igual do meu avô, sendo que meu avô estava assim, na Guerra Mundial, batalhando lá na Europa, e eu estou aqui nos trópicos com uma vida totalmente diferente. Seria bom eu me adaptar. Então, tem os dois processos acontecendo no mesmo tempo, né? Eu estou me adaptando à situação que eu estou vivendo agora, eu estou me tropicalizando, que deve ser uma coisa boa, mas eu também tenho a história dos meus avós, dentro do jeito que eu vivo as coisas. Então é muito importante você, por exemplo, ter uma coisa... então, por exemplo, isso também tem impacto. A gente percebe que a idade dos pais impacta a saúde metabólica dos filhos. Entende? Se você tem filhos... Por exemplo, na Suécia, saiu um estudo muito interessante que mostra que pais, homens, velhos, que têm filho com mais de 45 anos de idade, tem um impacto ruim sobre a saúde mental dos filhos. E isso tem a ver com modificações epigenéticas. Olha que loucura. Eles conseguem mostrar isso porque a Suécia faz isso com 10 milhões de pessoas. Então consegue ver coisas. Então a ideia que a idade do pai não tem nada a ver com que os homens podem ter filho até o fim da vida, não é bem assim. Podem sim, mas que tem um impacto negativo, tem. Então você vê, isso muda completamente a noção que nós tínhamos sobre sobre essas coisas, essas questões de herança genética, né? Não é somente você dividir o material genético com a mãe, o pai, e é isso. Não. O jeito, então, se você tem uma história de vida muito ruim, tomando muita droga e bebendo muito e acabando com você mesmo, você está tendo um impacto muito negativo para você mesmo, teu problema, não tem problema nenhum, mas para teus filhos. Aí é chato, né? Aí já não é mais a mesma coisa. Então é interessante porque leva à questão da responsabilidade de cada um da gente com as gerações futuras. E a biologia mostra isso. Isso vai exatamente contra a teoria do Darwin. É uma teoria um pouquinho diferente de você adquirir coisas em função do meio dentro do qual você vive e você pode transmitir essas modificações para gerações futuras. Então, é muito mais perto do Lamarck que do Darwin. Na verdade, não é só reproduzir, né? É também na qualidade de vida que você tem ao se reproduzir, ou para que a sobrevivência da espécie se mantenha. É muito interessante essa questão da epigenética. A gente já tratou, mas no envelhecimento, eu acho que a gente está tentando fazer essa questão da expectativa de vida aumentada. Será que não tem a ver com os hábitos dos nossos antepassados, né? Claro. Vai saber, né? Se a gente não está impactado com essa expectativa maior pelo que eles escolheram lá atrás. E agora, sabe Deus o que a gente vai fazer daqui na frente, né? Não sei. E tem papers lindos sobre o impacto de modificações epigenéticas no C. elegans e envelhecimento. É impressionante, você consegue fazer uma mutação, então você tem animais que são todos iguais geneticamente. A única diferença era a composição genética dos avós ou dos bisavós. E você consegue ter uma longevidade completamente diferente. São geneticamente iguais, os animais são geneticamente iguais. Pensa sobre isso. São gêmeos. Imagina gêmeos que têm avós diferentes. Eles são exatamente iguais. Um vai viver 20% a mais, o outro 20% a menos. Por quê? Porque o avô tinha uma história genética diferente. Muito louco isso. Então, isso é o trabalho da Anne Brunet, lá em Stanford. Maravilhoso, uma coisa linda. Anne Brunet? Anne Brunet.
Eu compartilhei a da Cíntia, né, que você mencionou, o TED, eu encontrei aqui, compartilhei. Não sei se a Ana fez um TED, mas ela publica coisas lindas. Aí eu vou procurar, porque realmente é um tema interessante para reflexão, né, de como a gente está escolhendo viver, né. Eu que o diga, né, mas como eu escolhi não ter filhos, então estou menos culpada. Porque as minhas escolhas não são lá. Estou tentando, para você ver como informação não muda comportamento, né? A informação está aí para todo mundo, mas não necessariamente o comportamento é um outro caminho, né? É um outro passo, mas vamos tentar. A Amora está dizendo que testes em roedores para microbiota, devido à maior proximidade evolutiva, seria mais interessante. É um comentário. Certamente. Mas é bom começar com coisas simples e depois aumentar a complexidade. Mas, obviamente, o caminho natural é você começar com um modelo muito simples, depois vai no camundongo, depois vai nos macacos e depois tenta fazer um ensaio clínico. Né? Normalmente é um modelo bastante utilizado para várias coisas, né, Hugo? Sim. Realmente é um modelo importante, né? É um modelo lindo, ele é elegante, ele só chama elegante. Não, ele é elegante. Não, por exemplo, de novo, a coisa da importância da pesquisa básica. Eu sei que as pessoas, muitas vezes, pensam, gente, a gente está pagando o imposto para esse cara fazer pesquisa sobre C. elegans, minhoca, que isso? A gente tem doença para resolver, não sei o quê. Mas, por exemplo, um estudo que levou a um prêmio Nobel, que levou também a um tratamento contra o câncer, que hoje em dia é um dos tratamentos que funciona melhor. Foi feito no início, estudando o desenvolvimento do embrião do C. elegans. Então, pensa bem, eram dois pesquisadores em inglês, um americano e um inglês, mas na Inglaterra, contando as células que tinha no desenvolvimento do embriãozinho de uma minhoca. Imagina o nível de absurdo. Quer dizer, realmente, se você pensa em aplicabilidade, nunca, sabe o que é? Nunca você vai financiar um projeto desse. Só que, fazendo isso, eles perceberam que algumas células se matavam, se suicidiam. Como que fala isso? Suicidavam. Suicidavam. Seu português isso aí está ótimo. Que eu nunca vou conseguir dizer, mas tudo bem. Gente, mas ok. Mas vamos lá. Então, eles perceberam que algumas células se suicidavam e sempre as mesmas. Aí foram estudando, o que é acontecendo? Aí, tentando entender o mecanismo disso, perceberam que é um mecanismo que se chama apoptose, né, que é o suicídio celular. Descobriram a apoptose. E agora, você induzir a apoptose num tumor é um dos jeitos mais eficazes de você matar aquele câncer. Então, foi daquele momento. Obviamente, não é uma história é uma história que todo mundo conta. Só que você tem que ter um pesquisador que vê que ele está vendo uma coisa interessante, o pesquisador que não se preocupa com a aplicabilidade tem que pensar, gente, será que isso tem uma aplicabilidade? E aí, perto da onde ele está, ele tem que achar uma pessoa que vai entender o que ele achou, que ele descobriu, e que vai conseguir traduzir isso num patente qualquer, ou que vai conseguir levar a outros estudos para fazer o negócio avançar até você achar uma cura para o câncer. Mas muitas vezes é assim. E se você tivesse feito essa pergunta para o pesquisador, será que você consegue achar uma droga contra o câncer? Nunca ele ia achar. E raramente acontece assim. Então, de novo, C. elegans, ele levou a bastante descobertas que levaram a coisas assim, que impactam a nossa vida diariamente. Interessante, é um bicho assim, tão pequeno, tão insignificativo, mas ele tem uma característica linda, e que ele é simples. Então a gente consegue entender. Muitas vezes o camundongo já é muito mais complicado. E a gente já não consegue mais entender. Mas se você testa uma coisa, que você testa num sistema muito simples, e isso funciona no camundongo, você já está entendendo aonde você está pisando. Então você tem um modelo mais complexo, mas se você já tem dados dos modelos mais simples. E por isso que esses modelos são importantes, eles são fundamentais na pesquisa biológica.
Aí tem, acho que eu me lembro também de algumas pesquisas sobre regeneração celular com oligoquetas e poliquetas, se eu não me engano, anelídeos, né, no geral. Acho que Exatamente. era isso. Minha memória também já não está muito boa. Você sabe que a memória também vai falhando com a idade. Pois é. Sim, né? Então, na verdade, tem um último comentário da nossa nutricionista lá, que está acompanhando a gente, a Bruna, falando sobre os valores da alimentação, né? Então, ela dizendo que, se for pensar bem, colocar na balança, essa alimentação mais natural, ainda o valor é menor do que o valor do processado, mas que o ponto negativo é a questão social, que grande parte das pessoas não querem fazer pão caseiro, comer um ovo com salada, porque não é legal socialmente. Aí gasta no fast food, posta foto para mostrar ostentação e poder. Então, é Pois uma é. questão cultural mais do que no valor, na opinião dela, né? Acho que Concordo plenamente. é. Bom, Concordo plenamente. se ninguém tem mais perguntas, eu também, como você, poderia ficar aqui horas conversando sobre o tema. Um papo bom desse, a gente quer ficar um tempão. Mas, de qualquer forma, eu te agradeço mais uma vez, Hugo. A gente teve realmente um papo muito gostoso, a gente passou por tanta coisa legal aí, né? E eu acho que é um tema que tem sido colocado em várias esferas, né? Para a questão da longevidade, mas acho que nós conversamos pouco por esse lado que você trouxe hoje, né? Mas nessa questão de evolução biológica, porque tanta coisa está acontecendo ao redor disso, na verdade, as consequências da longevidade, né? Do impacto das Claro. pessoas viverem mais, As que a gente, pessoas não perguntam por que nós envelhecemos. é, Não é uma questão tão trivial. pois é, a gente só pergunta o que a gente faz agora que estamos envelhecendo, Às né? vezes ajuda de você entender por que que isso acontece. Ajuda você a achar soluções melhores. E ajuda você não tentar procurar coisas que não vão acontecer, porque a história biológica te fala que o caminho não é de achar a morte da morte. O caminho é mais em alterar algumas coisas, sabe? Entender um pouco da evolução, do porquê das coisas, muitas vezes ajuda. E como lembrar da história, sabe? É importante. O Brasil, aliás, está no momento que ele deveria lembrar da sua história. Importante. Olha, nem me diga. A gente vai ter um período aí esperamos, de boa memória, mas eu não sei, viu? Acho que a nossa memória está falhando um pouco. Mas a Exatamente. gente ainda acredita, eu acho que tem muita gente trabalhando para isso, para que a memória seja resgatada em várias frentes, né? Espero que a gente possa contribuir de alguma forma com isso. E nós agradecemos mais uma vez, Hugo, de verdade. Um Eu sei. grande prazer. Volte sempre, a casa é sua, a casa é de Claro, vocês. você, a rede dos pesquisadores, são nossos amigos, eu já A sei, gente, já. a gente quer trazer pesquisadores mais jovens, né? E talvez ainda não tão engajados na academia, mas fazendo suas pesquisas, né? Para que eles entendam que esse espaço é deles também, assim como é seu, é deles também. Claro. Que é importante a gente abrir um pouco para as pesquisas que têm sido feitas aí na prática, né? Mas a gente agradece a sua presença, seu apoio, sua amizade. Realmente o Serra Pilheira foi muito importante para a gente, tem sido. Agradeço muito, tá? Mas vocês também são importantes. Continua assim. Parabéns pela Tá iniciativa. bom. Tá Obrigada, bom. gente. Obrigado, Juliana. Tchau, Beijo, tchau. até breve. Tchau, gente. Vou Tchau, encerrar tchau. lá no Facebook. Obrigada a todos que acompanharam a gente por aí, tá? Tchau, tchau para Tchau, vocês. tchau.